Motorista oferece carona a jogador da seleção, mas o que aconteceu a seguir é chocante. A estrada estava deserta, a poeira levantando-se debaixo das rodas de um caminhão antigo. O céu se estendia, azul e infinito, e Paulo, um caminhoneiro solitário com a barba grisalha e olhos cansados, dirigia quieto. Ele havia passado a vida sobre 4 rodas, entregando cargas e histórias. Mas naquele dia, um encontro inesperado mudaria tudo. Lucas, um jovem jogador da seleção brasileira, recém-convocado para a Copa do Mundo, estava parado à beira da estrada, o olhar distante. O brilho do seu futuro parecia luzir em seus olhos, mas a pressão pesava em seus ombros. Quando Paulo parou e ofereceu uma carona, Lucas não hesitou. O destino era incerto, mas o convite parecia um alívio para sua mente inquieta. Durante a viagem, o ar estava carregado de murmúrios e as palavras começaram a fluir. Paulo contou sobre sua juventude nos campos, como sonhava em ser um craque. Mas um estalo, um grito. Preferi ficar na sombra. O peso da confissão pairou entre os dois, como uma nuvem escura. Lucas ouvia atento, sentindo a dor do homem ao seu lado. Você acha que eu aguento essa pressão? Todos esperando que eu seja o herói? Paulo balançou a cabeça. A pressão é só uma parte do jogo. Olhe em volta. Seu sonho é real. Não deixe que o medo trave seus passos. Mas havia algo mais. O passado de Paulo era um labirinto de segredos que pairava como um fantasma. Enquanto a estrada se desenrolava, um carro apareceu nas sombras, seguindo-os. Paulo sentiu um arrepio na espinha, mas manteve o foco. A conversa se aprofundava. E Lucas começou a sentir que a história de Paulo estava muito mais entrelaçada com a sua do que pensava. Era como se os dois transitassem por uma linha invisível, conectados pelo destino. De repente, uma sirene cortou o ar. O carro que o seguia encostou ao lado e um homem de terno saiu. Paulo, é você? O questionamento ecoou como um sino de alerta, e a atmosfera se transformou. O jovem jogador hesitou, o coração acelerado. Por que um membro da comissão técnica da seleção estava ali? Os olhos de Paulo se tornaram sombrios, e ele se endireitou no banco. O que aquele homem sabia? O passado cruel não estava tão escondido assim. A tensão encheu o caminhão, e Lucas sentiu um nó na garganta. O que realmente estava em jogo? O que cada escolha poderia causar em suas vidas? Enquanto a conversa se desenrolava, e segredos eram ameaçados de serem revelados, a estrada sem fim se tornava um labirinto de incertezas. O futuro de Lucas na seleção, a liberdade de Paulo, tudo estava comprometido. Um silêncio pesado se estabeleceu, e a dúvida pairou entre os três. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão verme. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no caminhão era palpável. Lucas olhava fixamente para o desconhecido que encostou ao lado deles. O homem de terno, sua presença imponente, parecia saber mais do que deixava transparecer. Paulo, é você? O nome ecoou, esticando ainda mais o nó na garganta do jovem jogador. Paulo respirou fundo, a expressão no rosto se transformando, como se um peso invisível estivesse sobre seus ombros. O que você está fazendo aqui, Fernando? Sua voz tremia, e Lucas percebeu o medo nos olhos do caminhoneiro. O homem de terno se aproximou ainda mais, a mão direita na lapela do paletó, como se estivesse prestes a divulgar um segredo devastador. O silêncio se instalou, pesado e interminável. Lucas começava a compreender que aquela carona estava prestes a virar um pesadelo. Paulo permaneceu em silêncio, seu rosto uma máscara de culpa e receio. Fernando não estava ali apenas por acaso. O jovem jogador, que antes se sentia perdido na pressão das expectativas,
agora se viu imerso em um drama muito maior do que apenas o futebol. Ele tinha que saber a verdade. Me diga o que está acontecendo, Paulo. Lucas gritou, a urgência na voz. Mas antes que Paulo pudesse responder, Fernando sorriu de forma enigmática e declarou: Você realmente não faz ideia do que está acontecendo, não é, Lucas? Nesse instante, tudo mudou. Uma revelação cortante. Você é o verdadeiro alvo. Não importa o que pensam de Paulo. Ouvindo isso, Lucas sentiu um frio na espinha. O que significava aquilo? Olhou para Paulo, que parecia ter envelhecido em questão de segundos. O passado escondido de Paulo agora ameaçava arrastar Lucas para um abismo que ele nunca quis conhecer. Você estava lá, em campo, durante a final, não estava? Em Belo Horizonte? Fernando continuou. As palavras soavam como um eco, reverberando na mente de Lucas. Ele já tinha ouvido histórias sobre o escândalo logo após aquele jogo fatídico, mas nunca imaginou que isso pudesse ter algo a ver com sua própria carreira. Você pode estar envolvido mais do que pensa. Paulo teve uma reação inesperada. Ele se virou para Lucas, seus olhos cheios de desespero. Não, não é isso que você está pensando. Eu só queria te proteger. Ouvindo aquilo, Lucas se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O caminhão parou repentinamente e a atmosfera tornou-se elétrica. Protegê-lo de quê? O que você sabe, Paulo? Lucas exigiu, cada vez mais confuso. Fernando sorriu maliciosamente, como se estivesse saboreando o momento. No final, todos os segredos acabam vindo à tona. Você vai ser a próxima vítima dessa trama. O coração de Lucas disparou. Sua mente começava a conectar os pontos. Ele se lembrava de conversas sussurradas, olhares furtivos entre membros da seleção. Algo escuro se movia por baixo na superfície do futebol, e agora ele estava no centro disso. Uma sensação de vertigem tomou conta dele. Eu só queria te ajudar, Lucas. Por favor. A voz de Paulo soou mais implorativa. Mas o jovem já estava longe, cercado pelos ecos do que ele pensava ser sua vida. Chega! Lucas gritou, o som da voz reverberando nas paredes do caminhão. Ele não sabia mais em quem confiar. A estrada à frente parecia interminável, e com cada quilômetro que passavam, as dúvidas cresciam. Qualquer um poderia ser culpado, qualquer um poderia ser uma marionete nesse jogo obscuro. A luz do sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho, refletindo a confusão e a urgência que invadia seus corações. Uma sombra pairava sobre eles, e o futuro parecia incerto e ameaçador. Enquanto o caminhão seguia, Lucas se perguntava se conseguiria sair daquela armadilha, e o que realmente estava em jogo. As respostas que ele buscava se distanciavam, tão próximas e ao mesmo tempo tão longe. A estrada continuava se estendendo sob o céu agora avermelhado do entardecer, mas a atmosfera dentro do caminhão estava presa em um silêncio pesado. Lucas sentia seu coração disparar enquanto encarava aquele homem interno. As palavras de Fernando ecoavam em sua mente. Uma tempestade de perguntas e medos. Você é o verdadeiro alvo. O que isso significava? Olhou para Paulo. Que pá! Então uma luz brilhante ofuscou seus olhos. Um carro surgia atrás deles, acelerando e piscando os faróis insistentemente. Socorro! Fernando gritou, e nesse momento, tudo desmoronou. O carro, um SUV preto, veio para o lado do caminhão sem aviso prévio, quase fechando o caminho. Paulo fez um movimento brusco no volante, e o caminhão deslizou perigosamente. Cuidado! O impacto foi direto. O SUV bateu de lado, e a frente do caminhão se ergueu. Um grito coletivo ecoou pelo ar e tudo pareceu desacelerar. Lucas teve a visão de Fernando sendo jogado para trás, a expressão de pavor estampada em seu rosto. No entanto, o que mais o chocou foi ver Paulo se virar com uma expressão familiar e culposa, como se estivesse esperando por aquele momento. E então, tudo foi arregalado.
Lucas não entendeu o que estava acontecendo até que viu. A porta do SUV se abriu e 3 homens em roupas escuras saíram rapidamente. Os rostos eram conhecidos. Ele lembrava deles da seleção, figuras que pareceriam estar sempre por perto, sempre sorrindo. Mas havia um brilho perigoso em seus olhos agora. "Paulo!" um deles gritou, um sussurro cortante. "Você não devia ter fugido. Está na hora de acertar as contas." Lucas gelou. Ele estava no meio de algo muito maior do que apenas futebol e pressão. O que estava acontecendo atrás das cortinas daquela seleção? As explicações que fazia em sua mente não faziam sentido. O homem continuou. "Chegamos até você, Lucas. Você não pode sair impune." Pronto para entender, Paulo se levantou. "Basta, vocês não podem fazer isso." Sua voz soou, mais um grito, mais um apelo, mas nada parecia deter aqueles homens. O pavor se espalhou pelo caminhão, uma camada pesada. Os homens olharam entre si e, em um movimento rápido, agarraram Paulo. A expressão dele mudou de desespero para algo inesperado, quase uma resignação. "Me deixe em paz. Isso não tem a ver com Lucas." Sua voz agora era um sussurro angustiado. "Tem sim. Ele é parte disso." O homem que liderava, uma figura robusta com cicatrizes visíveis, apontou um dedo acusador para Lucas. "Você precisa entender, Lucas. Isto é sobre mais do que futebol. É sobre o controle que temos." A revelação lhe atingiu como um soco no estômago. Controlar o quê? Ele nunca imaginou que poderia ser uma marionete em um jogo sujo. "O que você quer de mim?" espraciou Lucas, a voz falhando. Os 3 homens riram, uma risada bem mais sombria do que qualquer um poderia esperar. "Vocês acham que ser convocado para a seleção é só um sonho? Há um preço a pagar por isso, e você nem sabe qual é o seu ainda." Paulo tentou se soltar, mas as mãos rígidas mantiveram-no preso. E então, em um movimento que surpreendeu a todos, ele encarou Lucas, agora com uma espécie de coragem refletida. "Lucas, não acredite neles. Eles mentem. A verdade." Mas o que ele poderia dizer? O que poderia salvar da situação desesperadora? As vozes baixaram e o clima se aquietou. Um silêncio tenso pairava entre eles, até que um som distante cortou o ar. Sirenes. A esperança respirou bem baixo. "A polícia?" cochichou Lucas, enquanto olhava apavorado para o horizonte. Era hora de agir. Mas como escapar? "Você realmente acha que eles lhe darão uma saída fácil?" O líder sussurrou para ele, um último aviso alcançando seu ouvido. A estrada à frente agora estava cheia de curvas e incertezas. O que era verdade? E quem eram realmente aqueles homens? A única coisa que Lucas sabia era que tudo estava prestes a mudar, e o que vinha em seguida poderia ser muito mais devastador do que qualquer pressão já sentida. A estrada diante deles parecia um túnel escuro de incertezas. Lucas sentiu o peso do olhar de Fernando sobre ele, mas o desespero de Paulo o prendia, sirenes ao longe. O que estava realmente acontecendo? Antes que pudesse formular mais perguntas, um estrondo abalou o caminhão. A porta do veículo foi aberta com um chute violento. A silhueta de um 4º homem, quase etéreo, surgiu na luz do entardecer, ofuscando tudo ao redor. Ele não era como os outros 3. Sua presença exalava uma confiança ameaçadora, e um sorriso sinistro se espalhou em seu rosto. "Ah, quem diria que vocês acabariam juntos assim?" disse, com um tom sarcástico. "Paulo, você realmente precisa parar de fazer amigos." A tensão explodiu. O homem se aproximou, e Lucas podia sentir o medo pulsando no ar. "Quem é você?" perguntou Lucas, tentando manter a calma, mas sua voz traía sua ansiedade. O novo personagem apenas riu. "Sou alguém que já conheceu o seu lugar, garoto. E você? Bem, você ainda vai entender." Paulo estava em choque. "Você? O que você faz aqui, Alex?" A ironia na voz de Paulo era palpável. Não deveria estar longe disso tudo. Alex inclinou a cabeça, como se realmente estivesse pensando na resposta. Então declarou com uma indiferença glacial: "O passado não se apaga, Paulo, e você sabe bem disso.
O líder dos homens de ternos, antes tão autoritário, agora parecia hesitante. Alex, isso não é a sua preocupação. Estamos aqui por outra razão. Mas Alex apenas deu de ombros, a expressão dele mostrando que ninguém mandava naquela história, exceto ele. As sirenes se aproximavam, o caos aumentando. Lucas sentiu um nó se formar em sua garganta. O que tudo isso significava para ele? O olhar de Alex se tornou intenso, quase insuportável. Você sabe que todos têm um preço, Lucas. E o seu? Bem, ele já foi acertado. Você vai pagar por algo que nem sabe que deve. Então, as palavras acertaram como um soco no estômago. O que ele tinha a ver com tudo isso? Pagar por quê? Lucas gritou, enquanto o mundo ao seu redor começava a girar. Ele olhou para Paulo, buscando respostas. O homem estava paralisado. O medo nos olhos de Paulo revelava que havia muito mais em jogo. Alex, agora quase se divertindo, apoiou a mão no ombro de Lucas e disse: Você realmente achou que ser o queridinho da torcida era o pior que poderia acontecer. Tinha de saber que isso sempre tem um lado escuro. Neste instante, ele puxou um pequeno pendrive do bolso e levantou como um troféu. Algumas gravações que você vai querer ouvir. Segredos e mentiras que podem acabar com você. Lucas gelou. Aquilo era tudo o que ele nunca quis saber. Os olhares de Paulo e Fernando se cruzaram, e um momento de entendimento silencioso surgiu. Era hora de se proteger, mas como? Antes que pudesse processar tudo, Alex ativou o pendrive. Uma série de ruídos distorcidos começou a sair das caixas de som do caminhão, e uma voz familiar soava ameaçadora. Era ele, um dos jogadores da seleção, falando sobre acordos escusos, chantagens. Tudo estava gravado. Não, isso não é verdade, Lucas balbuciou, enquanto seus olhos se arregalavam. O jogo de sua vida estava se transformando em um pesadelo. Ele olhou para Paulo, que agora tinha um semblante de culpa e raiva. Como Paulo poderia ter se envolvido nesse mundo sombrio? Lucas, não, isso não é tudo, Paulo gritou, mas a voz dele se perdeu no eco das gravações. O homem robusto olhou para Alex, que claramente estava se divertindo com a cena. Estamos prontos para o próximo movimento, Lucas. É hora de escolher de que lado você está. A adrenalina corria nas veias de Lucas. Ele entendeu que o jogo se tornara muito mais complexo. Ferido e confuso, olhou para Paulo, buscando um sinal, uma forma de consertar tudo. Você me deixou entrar nesse jogo, Paulo. Agora vamos juntos sair ou tudo vai acabar para nós. E assim, sob o peso da verdade, uma verdade que parecia implodir as fundações de sua vida. Lucas percebeu que a estrada que percorriam estava mais cheia de armadilhas do que ele imaginara. O choque que sentia agora não era de pura adrenalina. Era um medo do que estava prestes a descobrir. A sirene ecoou mais forte, e as sombras já não pareciam as mesmas. O que viria a seguir não era apenas uma questão de sobrevivência. Era uma luta pela verdade, pela memória de quem realmente eram. E no fundo, uma pergunta pairava no ar, ecoando. A quem mais havia enganado? A resposta, agora, poderia mudar tudo. Para todos ele. Lucas sentia o peso do olhar de Fernando sobre ele, mas o desespero de Paulo o prendia. Sirenes ao longe. O que estava realmente acontecendo? Antes que pudesse formular mais perguntas, um estrondo abalou o caminhão. A porta do veículo foi aberta com um chute violento. A silhueta de um quarto homem, quase etéreo, surgiu na luz do entardecer, ofuscando tudo ao redor. Ele não era como os outros três. Sua presença exalava uma confiança ameaçadora, e um sorriso sinistro se espalhava em seu rosto. Ah, quem diria que vocês acabariam juntos assim? Disse, com um tom sarcástico. Paulo, você realmente precisa parar de fazer amigos. A tensão explodiu. O homem se aproximou, e Lucas podia sentir o medo pulsando no ar. Quem é você? Perguntou Lucas, tentando manter a calma, mas sua voz traía sua ansiedade. O novo personagem apenas riu. Sou alguém que já conheceu o seu lugar, garoto. E você? Bem, você ainda vai entender. Paulo estava em choque. Você,
O que você faz aqui, Alex? A ironia na voz de Paulo era palpável. Não deveria estar longe disso tudo. Alex inclinou a cabeça, como se realmente estivesse pensando na resposta. Então declarou com uma indiferença glacial: "O passado não se apaga, Paulo, e você sabe bem disso." O líder dos homens de ternos, antes tão autoritário, agora parecia hesitante. "Alex, isso não é a sua preocupação. Estamos aqui por outra razão." Mas Alex apenas deu de ombros, a expressão dele mostrando que ninguém mandava naquela história, exceto ele. As sirenes se aproximavam, o caos aumentando. Lucas sentiu um nó se formar em sua garganta. O que tudo isso significava para ele? O olhar de Alex se tornou intenso, quase insuportável. "Você sabe que todos têm um preço, Lucas. E o seu? Bem, ele já foi acertado. Você vai pagar por algo que nem sabe que deve." Então as palavras acertaram como um soco no estômago. O que ele tinha a ver com tudo isso? "Pagar por quê?" Lucas gritou, enquanto o mundo ao seu redor começava a girar. Ele olhou para Paulo, buscando respostas. Ele estava paralisado. O medo nos olhos de Paulo revelava que havia muito mais em jogo. Alex, agora quase se divertindo, apoiou a mão no ombro de Lucas e disse: "Você realmente achou que ser o queridinho da torcida era o pior que poderia acontecer? Tinha de saber que isso sempre tem um lado escuro." Neste instante, ele puxou um pequeno pendrive do bolso e levantou como um troféu. "Algumas gravações que você vai querer ouvir. Segredos e mentiras que podem acabar com você." Lucas gelou. Aquilo era tudo o que ele nunca quis saber. Os olhares de Paulo e Fernando se cruzaram, e um momento de entendimento silencioso surgiu. Era hora de se proteger. Mas como? Antes que pudesse processar tudo, Alex ativou o pendrive. Uma série de ruídos distorcidos começou a sair das caixas de som do caminhão, e uma voz familiar soava ameaçadora. Era ele, um dos jogadores da seleção, falando sobre acordos escusos, chantagens. Tudo estava gravado. "Não, isso não é verdade." Lucas balbuciou enquanto seus olhos se arregalavam. O jogo de sua vida estava se transformando em um pesadelo. Ele olhou para Paulo, que agora tinha um semblante de culpa e raiva. Como Paulo poderia ter se envolvido nesse mundo sombrio? "Lucas, não, isso não é tudo," Paulo gritou. Mas a voz dele se perdeu no eco das gravações. O homem robusto olhou para Alex, que claramente estava se divertindo com a cena. "Estamos prontos para o próximo movimento, Lucas. É hora de escolher de que lado você está." A adrenalina corria nas veias de Lucas. Ele entendeu que o jogo se tornara muito mais complexo. Ferido e confuso, olhou para Paulo, buscando um sinal, uma forma de consertar tudo. "Você me deixou entrar nesse jogo, Paulo. Agora vamos juntos sair ou tudo vai acabar para nós." Então, simplesmente assim, a porta do caminhão foi aberta mais uma vez. Mas desta vez não foi uma presença ameaçadora que entrou. Foi a mãe de Lucas. Ela apareceu em meio à poeira, respirando pesadamente. "Filho, o que está acontecendo aqui?" Sua voz cortava a tensão como uma faca, e todos os olhares se voltaram para ela. A figura materna, inesperada e cheia de preocupação. "Não, mãe! Saia daqui!" Lucas gritou, em desespero, mas ela não se moveu. "Lucas! Eu não sabia que você estava em perigo. Eles falaram sobre você." Sua voz tremia e o pânico era palpável. A revelação atingiu como um furacão. O que Pedro, um antigo amigo que jogava na seleção, que Lucas tinha como irmão, contara a ela? O que quer que fosse, estava claro que ela sabia mais do que deveria. A atmosfera mudou. Alex deu um passo à frente. Um sorriso mortífero iluminando seu rosto. "Ah, mãe do Lucas, que surpresa! Você também está envolvida, então?" A acusação ecoou sombria e reveladora. "Envolvida com o quê?" Ela se endireitou, a sombra do desespero se transformando em uma determinação feroz. "O que você fez com meu filho?" E então, a verdade começou a emergir.
Seria possível que aqueles laços familiares, já tão fracos, escondessem segredos profundos? Lucas sentiu como se o chão estivesse se partindo sob seus pés. Um misto de dor e perplexidade tomava conta dele. Havia segredos sobre liberdade, traições e dinheiro. Mas agora havia algo mais. Lucas, disse Paulo, agora suplicando. Você tem que acreditar em mim. Eu só queria proteger você. Tudo isso envolve a sua mãe. A revelação cortou o ambiente como uma lâmina afiada. Ele olhou para sua mãe, cujo olhar estava cheio de horrores e verdades não ditas. A estrada à frente tinha se tornado uma base de mentiras e laços entrelaçados. Lucas nem sabia mais em quem podia confiar. Então, em meio ao caos, uma sirene de polícia soou mais próxima, e a tensão estava no seu ápice. O que realmente estava prestes a acontecer? E naquela noite, sob aquela luz avermelhada, quem sairia ileso daquela armadilha enredada em segredos? A estrada diante deles parecia um túnel escuro de incertezas. Lucas sentia o peso do olhar de Fernando sobre ele, mas o desespero de Paulo prendia. Sirenes ao longe. O que estava realmente acontecendo? Antes que pudesse formular mais perguntas, um estrondo abalou o caminhão. A porta do veículo foi aberta com um chute violento. A silhueta de um quarto homem, quase etéreo, surgiu na luz do entardecer, ofuscando tudo ao redor. Ele não era como os outros três. Sua presença exalava uma confiança ameaçadora, e um sorriso sinistro se espalhava em seu rosto. Ah, quem diria que vocês acabariam juntos assim? Disse, com. A tensão explodiu. O homem se aproximou e Lucas podia sentir o medo pulsando no ar. Quem é você? Perguntou Lucas, tentando manter a calma, mas sua voz traía sua ansiedade. O novo personagem apenas riu. Sou alguém que já conheceu o seu lugar, garoto. E você? Bem, você ainda vai entender. Paulo estava em choque. O que você faz aqui, Alex? A ironia na voz de Paulo era palpável. Não deveria estar longe disso tudo? Alex inclinou a cabeça, como se realmente estivesse pensando na resposta, então declarou com uma indiferença glacial: O passado não se apaga, Paulo. E você sabe bem disso. O líder dos homens de ternos, antes tão autoritário, agora parecia hesitante. Alex, isso não é a sua preocupação. Estamos aqui por outra razão. Mas Alex apenas deu de ombros, a expressão dele mostrando que ninguém mandava naquela história, exceto ele. As sirenes se aproximavam. O caos aumentando, Lucas sentiu um nó se formar em sua garganta. O que tudo isso significava para ele? O olhar de Alex se tornou intenso, quase insuportável. Você sabe que todos têm um preço, Lucas. E o seu, bem, ele já foi acertado. Você vai pagar por algo que nem sabe que deve. Então as palavras acertaram como um soco no estômago. O que ele tinha a ver com tudo isso? Pagar por quê? Lucas gritou, enquanto o mundo ao seu redor começava a girar. Ele olhou para Paulo, buscando respostas, mas o homem estava paralisado. O medo nos olhos de Paulo revelava que havia muito mais em jogo. Alex, agora quase se divertindo, apoiou a mão no ombro de Lucas e disse: Você realmente achou que ser o queridinho da torcida era o pior que poderia acontecer? Tinha de saber que isso sempre tem um lado escuro. Neste instante, ele puxou um pequeno pendrive do bolso e levantou como um troféu. Algumas gravações que você vai querer ouvir. Segredos e mentiras que podem acabar com você. Lucas gelou. Aquilo era tudo o que ele nunca quis saber. Os olhares de Paulo e Fernando se cruzaram, e um momento de entendimento silencioso surgiu. Era hora de se proteger, mas como? Antes que pudesse processar tudo, Alex ativou o pendrive. Uma série de ruídos distorcidos começou a sair das caixas de som do caminhão, e uma voz familiar soava ameaçadora. Era ele, um dos jogadores da seleção, falando sobre acordos escusos, chantagens. Tudo estava gravado. Isso não é verdade, Lucas balbuciou, enquanto seus olhos se arregalavam. O jogo de sua vida estava se transformando em um pesadelo.
Ele olhou para Paulo, que agora tinha um semblante de culpa e raiva. Como Paulo poderia ter se envolvido nesse mundo sombrio? Lucas, não! Isso não é tudo! Paulo gritou, mas a voz dele se perdeu no eco das gravações. O homem robusto olhou para Alex, que claramente estava se divertindo com a cena. Estamos prontos para o próximo movimento, Lucas. É hora de escolher de que lado você está. A adrenalina corria nas veias de Lucas. Ele entendeu que o jogo se tornara muito mais complexo. Ferido e confuso, olhou para Paulo, buscando um sinal, uma forma de consertar tudo. Você me deixou entrar nesse jogo, Paulo. Agora vamos juntos sair, ou tudo vai acabar para nós. Então, simplesmente assim, a porta do caminhão foi aberta mais uma vez. Mas desta vez, não foi uma presença ameaçadora que entrou. Foi a mãe de Lucas. Ela apareceu em meio à poeira, respirando pesadamente. Filho, o que está acontecendo aqui? Sua voz cortava a tensão como uma faca, e todos os olhares se voltaram para ela. A figura materna, inesperada e cheia de preocupação. Não, mãe, saia daqui! Lucas gritou, em desespero. Mas ela não se moveu. Lucas, eu não sabia. Eu não sabia que você estava em perigo. Eles falaram sobre você. Sua voz tremia, e o pânico era palpável. A revelação a atingiu como um furacão. O que Pedro, um antigo amigo que jogava na seleção, que Lucas tinha como um irmão, contara a ela. O que quer que fosse, estava claro que ela sabia mais do que deveria. A atmosfera mudou. Alex deu um passo à frente, um sorriso mortífero iluminando seu rosto. Ah, mãe do Lucas, que surpresa! Você também está envolvida, então? A acusação ecoou sombria e reveladora. Envolvida com o quê? Ela se endireitou à sombra do desespero, se transformando em uma determinação feroz. O que você fez com meu filho? E então, a verdade começou a emergir. Seria possível que aqueles laços familiares, já tão fracos, escondessem segredos profundos? Lucas sentiu como se o chão estivesse se partindo sob seus pés. Um misto de dor e perplexidade tomava conta dele. Havia segredos sobre liberdade, traições e dinheiro, mas agora havia algo mais. Lucas, disse Paulo, agora suplicando, você tem que acreditar em mim. Eu só queria proteger você. Tudo isso envolve a sua mãe. A revelação cortou o ambiente como uma lâmina afiada. Ele olhou para sua mãe, cujo olhar estava cheio de horrores e verdades não ditas. Mas antes que qualquer um pudesse processar a gravidade da situação, um carro da polícia apareceu na cena, os faróis iluminando tudo como um holofote. O ruído dos pneus se arrastando na terra era ensurdecedor. Ao mesmo tempo, uma explosão sacudiu o ar, e o caminhão tremeu sob a força. Uma fumaça espessa começou a se espalhar, e Lucas percebeu que algo estava muito errado. Ele olhou para Paulo, para sua mãe, e então, num piscar de olhos, viu Alex, que parecia ter um plano. Uma expressão de triunfo moldava seu rosto. Acabou! Vocês nunca deveriam ter se envolvido. Ele gritou, como se a explosão fosse parte de algum plano maquiavélico. E então, em meio ao caos, a verdade veio à tona como um raio. Sobre o que você está falando? Lucas gritou, a cabeça girando, tentando entender. Sobre você, sobre a sua mãe. Alex gritou de volta, sua voz um eco ameaçador. Vocês nunca souberam a verdade sobre o que um dia estiveram envolvidos. O horror tomou conta de Lucas. O que ele estava prestes a ouvir? E pausadamente, enquanto a situação se desdobrava, ele entendeu que as mentiras e traições eram muito mais profundas do que poderia imaginar. O destino deles estava em jogo, e tudo o que ele acreditou até agora poderia ser apenas uma fachada, forjada para escondê-los de um segredo verdadeiro e devastador. E enquanto a fumaça envolvia tudo em um véu de incerteza, ele teve uma única certeza. A luta estava apenas começando. A fumaça espessa que se espalhava pelo ar parecia um véu pesado, como se as nuvens estivessem chorando. Lucas olhava fixamente para Alex, que se divertia com a situação. E enquanto a pressão aumentava, ele sentiu um nó na garganta.
O que você está dizendo? Que verdade? A risada de Alex ecoou, mas então se transformou em um silêncio gelado. Vocês realmente acham que tudo isso é só sobre futebol? Ele se inclinou, os olhos brilhando com uma faísca de loucura. É muito mais profundo, muito mais pessoal. O olhar de Paulo se trancou em desespero, a expressão marcada pela culpa. Tudo ao seu redor começou a desaparecer. Os homens internos, a polícia aparecendo como um salva-vidas prestes a afundar. Lucas, não ouça! Ele está mentindo! Mas Alex já tinha avançado. É hora da verdade, Paulo. O que você não contou ao seu amigo? Ele virou-se para Lucas e a tensão era palpável. Você ainda não sabe quem realmente é sua mãe, não é? Lucas piscou, confuso. O que você quer dizer com isso? O coração disparando. Mas o que poderia ser pior do que tudo o que já havia acontecido? Ela é minha mãe. Não pode haver segredos. Alex sorriu, um sorriso sádico. Ah, Lucas, seu mundo está prestes a desmoronar. Sua mãe é muito mais do que parece. Ela estava envolvida em tudo isso, em todos os escândalos, em todos os acordos escusos. O que você realmente pensa que a trouxe até aqui? As palavras de Alex cortaram como facas. Lucas olhou para sua mãe, esperando ver um traço de negação, uma defesa, mas o que encontrou foi o olhar de dor que falava mais do que qualquer palavra. Ele sentiu como se o chão estivesse se partindo sob seus pés. Não é verdade, mãe, ele implorou, a voz embargada. Você nunca me disse, nunca me contou sobre isso. Um tremor de medo percorreu seu corpo. Lucas, eu não sabia como te dizer. A voz dela equivocava, cheia de apreensão. Ela hesitou, e a atmosfera carregada parecia quase palpável. Foi antes de você nascer. Muita coisa aconteceu. Mas não tem nada a ver com você. Eu só queria que você tivesse uma vida normal. Normal? Normal? Lucas gritou, o coração agora em pedaços. Como eu posso ter uma vida normal quando tudo em minha volta é uma grande mentira? A angústia era um grito sufocante dentro dele. A polícia chegava mais perto, sirenes vibrando a tensão no ar. Era um som de esperança, mas quando Alex olhou por cima do ombro, um brilho maligno dançou em seus olhos. Não se esqueça de que eu tenho provas. Se a verdade sair, sua mãe e você vão se afundar juntos. Então, em um momento inesperado, outro carro surgiu. Um carro negro e imponente. Ele parou abruptamente ao lado do caminhão. E antes que qualquer um pudesse dizer algo, a porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura familiar. Era Pedro, seu amigo de infância, com uma expressão de raiva contida. O que você está fazendo aqui? Lucas gritou, confuso. Pedro olhou ao redor e viu a tensão no ar. A fumaça, a confusão. Não é hora para discutir. Temos que sair. Eles estão vindo. Mas Alex gargalhou, sabendo que a situação tinha virado um palco. Então o bebê está aqui também. O que tem a dizer, Pedro? Manda bem? Ou você é só mais um peão nesse jogo? Ele se virou, a arrogância pulsando como um veneno. Cala a boca, Pedro gritou, e o impacto reverberou no ar. Ele avançou, mas antes que pudesse entender, as luzes da polícia brilharam intensamente, e a verdadeira batalha estava prestes a começar. A tensão se acumulava, cada um lutando pela própria verdade, enquanto o passado e o presente colidiam. Lucas sentiu o coração disparar. Ele estava no centro de um pesadelo, preso entre segredos e mentiras, e agora tudo estava prestes a desmoronar. O que mais poderia ser revelado? O que mais estava escondido? Uma sensação de desespero tomou conta dele. A verdade voltaria à sua vida. Mas com que preço? A fumaça espessa que se espalhava pelo ar parecia um véu pesado, como se as nuvens estivessem chorando. Lucas olhava fixamente para Alex, que se divertia com a situação. E enquanto a pressão aumentava, ele sentiu um nó na garganta. O que você está dizendo? Que verdade? A risada de Alex ecoou, mas então se transformou em um silêncio gelado. Vocês realmente acham que tudo isso é só sobre futebol? Ele se inclinou, os olhos brilhando com uma faísca de loucura. É muito mais profundo, muito mais pessoal. O olhar de Paulo se trancou em desespero, a expressão marcada pela culpa. Tudo ao seu redor começou a desaparecer. Os homens internos,
a polícia aparecendo como um salva-vidas prestes a afundar. Lucas, não ouça. Ele está mentindo. Mas Alex já tinha avançado. É hora da verdade, Paulo. O que você não contou ao seu amigo? Ele virou-se para Lucas e a tensão era palpável. Você ainda não sabe quem realmente é sua mãe, não é? Lucas piscou confuso. O que você quer dizer com isso? O coração disparando, mas o que poderia ser pior do que tudo que já havia acontecido? Ela é minha mãe, não pode haver segredos. Alex sorriu, um sorriso sádico. Ah, Lucas, seu mundo está prestes a desmoronar. Sua mãe é muito mais do que parece. Ela estava envolvida em tudo isso, em todos os escândalos, em todos os acordos escusos. O que você realmente pensa que a trouxe até aqui? As palavras de Alex cortaram como facas. Lucas olhou para sua mãe, esperando ver um traço de negação, uma defesa. Mas o que encontrou foi um olhar de dor que falava mais do que qualquer palavra. Ele sentiu como se o chão estivesse se partindo sob seus pés. Não é verdade, mãe, ele implorou, a voz embargada. Você nunca me disse, nunca me contou sobre isso. Um tremor de medo percorreu seu corpo. Lucas, eu não sabia como te dizer. A voz dela quivocava, cheia de apreensão. Ela hesitou, e a atmosfera carregada parecia quase palpável. Foi antes de você nascer, muita coisa aconteceu. Mas não tem nada a ver com você. Eu só queria que você tivesse uma vida normal. Normal? Normal? Lucas gritou, o coração agora em pedaços. Como eu posso ter uma vida normal quando tudo em minha volta é uma grande mentira? A angústia era um grito sufocante dentro dele. A polícia chegava mais perto, sirenes vibrando a tensão no ar. Era um som de esperança, mas quando Alex olhou por cima do ombro, um brilho maligno dançou em seus olhos. Não se esqueça de que eu tenho provas. Se a verdade sair, sua mãe e você vão se afundar juntos, em um momento inesperado. Outro carro surgiu, um carro negro e imponente. Ele parou abruptamente ao lado do caminhão e antes que qualquer um pudesse dizer algo, a porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura familiar. Era Pedro, seu amigo de infância, com uma expressão de raiva contida. — O que você está fazendo aqui? Lucas gritou confuso. Pedro olhou ao redor e viu a tensão no ar, a fumaça, a confusão. — Não é hora para discutir, temos que sair. Eles estão vindo. Mas Alex gargalhou, sabendo que a situação tinha virado um palco. Então, o bebê tá aqui também. O que tem a dizer, Pedro? Manda bem? Ou você é só mais um peão nesse jogo? Ele se virou, a arrogância pulsando como um veneno. Cala a boca! Pedro gritou, e o impacto reverberou no ar. Lucas, escuta! Eu sei o que está acontecendo. Sua mãe, ela não é quem você pensa. O coração de Lucas disparou. O que Pedro estava dizendo? Como assim não é quem eu penso? A angústia subia, e ele precisava de respostas. Ela estava no meio de tudo isso. Você não sabe, mas eu recebi mensagens, ligações anônimas. Sua mãe tem um passado que ela esconde, um que pode arruinar você e todo o seu futuro. As palavras de Pedro cortaram profundamente, e Lucas sentiu o chão tremer. As estruturas que sustentavam sua vida começaram a desmoronar. A mãe dele sempre havia sido seu porto seguro, e agora ela era uma estranha, mergulhada em mistérios e segredos. O que mais ele não sabia? Pedro, chega! Não é hora para isso! Gritou Lucas, mas tinha a sensação de que estava prestes a descobrir algo devastador. A voz de Alex ressoou como um trovão. Chegou a hora de você saber. Tudo o que você conhece pode ser uma mentira. Sua vida, suas memórias, tudo pode não passar de uma farsa. Foi nesse instante que uma explosão sacudiu o chão e a fumaça começou a envolver tudo. Os homens internos, a polícia e até mesmo a sua mãe foram tragados pela confusão. E no meio do caos, uma figura conhecida surgiu da escuridão, alguém que Lucas nunca esperaria ver novamente. Surpresa! Eu tô de volta! A voz ecoou, e um arrepio percorreu a espinha de Lucas. Era alguém que ele pensou ter deixado para trás. A presença daquele alguém mudaria tudo.
Num piscar de olhos, tudo o que Lucas conhecia estava prestes a se reconfigurar. Com uma verdade tão devastadora se aproximando, a batalha entre o que era real e o que era uma mentira começava, e ele se perguntou quem realmente era e o que mais estava escondido sob essa superfície. A fumaça espessa que se espalhava pelo ar parecia um véu pesado, como se as nuvens estivessem chorando. Lucas olhava fixamente para Alex, que se divertia com a situação, e enquanto a pressão aumentava, ele sentiu um nó na garganta. O que você é? Que é verdade? A risada de Alex ecoou, mas então se transformou em um silêncio gelado. Vocês realmente acham que tudo isso é só sobre futebol? Ele se inclinou, os olhos brilhando com uma faísca de loucura. É muito mais profundo, muito mais pessoal. O olhar de Paulo se trancou em desespero, a expressão marcada pela culpa. Tudo ao seu redor começou a desaparecer. Os homens internos, a polícia, aparecendo como um salva-vidas prestes a afundar. Lucas, não ouça, ele tá mentindo. Mas Alex já tinha avançado. É hora da verdade, Paulo. O que você não contou ao seu amigo? Ele virou-se para Lucas e a tensão era palpável. Você ainda não sabe quem realmente é sua mãe, não é? Lucas piscou, confuso. O que você quer dizer com isso? O coração disparando. Mas o que poderia ser pior do que tudo o que já havia acontecido? Ela é minha mãe. Não pode haver segredos. Alex sorriu, um sorriso sádico. Ah, Lucas, seu mundo tá prestes a desmoronar. Sua mãe é muito mais do que parece. Ela estava envolvida em tudo isso, em todos os escândalos, em todos os acordos escusos. O que você realmente pensa que a trouxe até aqui? As palavras de Alex cortaram como facas. Lucas olhou para sua mãe, esperando ver um traço de negação, uma defesa. Mas o que encontrou foi um olhar de dor que falava mais do que qualquer palavra. Ele sentiu como se o chão estivesse se partindo sob seus pés. Não é verdade, mãe. Ele implorou, a voz embargada. Você nunca me disse, nunca me contou sobre isso. Um tremor de medo percorreu seu corpo. Lucas, eu não sabia como te dizer. A voz dela equivocava, cheia de apreensão. Ela hesitou e a atmosfera carregada parecia quase palpável. Foi antes de você nascer. Muita coisa aconteceu. Mas não tem nada a ver com você. Eu só queria que você tivesse uma vida normal. Normal? Normal? Lucas gritou, o coração agora em pedaços. Como eu posso ter uma vida normal quando tudo em minha volta é uma grande mentira? A angústia era um grito sufocante dentro dele. A polícia chegava mais perto, sirenes vibrando a tensão no ar. Era um som de esperança, mas quando Alex olhou por cima do ombro, um brilho maligno dançou em seus olhos. Não se esqueça de que eu tenho provas. Se a verdade sair, sua mãe e você vão se afundar juntos. Então, em um momento inesperado, outro carro surgiu, um carro negro e imponente. Ele parou abruptamente ao lado do caminhão, e antes que qualquer um pudesse dizer algo, a porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura familiar. Era Pedro, seu amigo de infância, com uma expressão de raiva contida. O que você está fazendo aqui? Lucas gritou confuso. Pedro olhou ao redor e viu a tensão no ar, a fumaça, a confusão. Não é hora para discutir. Temos que sair. Eles estão vindo. Mas Alex gargalhou, sabendo que a situação tinha virado um palco. Então o bebê está aqui também. O que tem a dizer, Pedro? Manda bem? Ou você é só mais um peão nesse jogo? Ele se virou, a arrogância pulsando como um veneno. Cala a boca, Pedro gritou, e o impacto reverberou no ar. Lucas, escuta, eu sei o que está acontecendo. Sua mãe, ela não é quem você pensa. O coração de Lucas disparou. O que Pedro estava dizendo? Como assim não é quem eu penso? A angústia subia e ele precisava de respostas. Ela estava no meio de tudo isso. Você não sabe, mas eu recebi mensagens, ligações anônimas. Sua mãe tem um passado que ela esconde. Um que pode arruinar você e todo o seu futuro.
As palavras de Pedro cortaram profundamente, e Lucas sentiu o chão tremer. As estruturas que sustentavam sua vida começaram a desmoronar. A mãe dele sempre havia sido seu porto seguro, e agora ela era uma estranha, mergulhada em mistérios e segredos. O que mais ele não sabia? Pedro, chega, não é hora para isso, gritou Lucas, mas tinha a sensação de que estava prestes a descobrir algo devastador. A voz de Alex ressoou como um trovão. Chegou a hora de você saber. Tudo o que você conhece pode ser uma mentira. Sua vida, suas memórias, tudo pode não passar de uma farsa. Foi nesse instante que uma explosão sacudiu o chão e a fumaça começou a envolver tudo. Os homens internos, a polícia e até mesmo a sua mãe foram tragados pela confusão. E no meio do caos, uma figura conhecida surgiu da escuridão. Alguém que Lucas nunca esperaria ver novamente. Surpresa. Eu tô de volta. A voz ecoou e um arrepio percorreu a espinha de Lucas. Era alguém que ele pensou ter deixado para trás. Uma figura que deveria estar longe e que, no entanto, estava de volta com um propósito claro. A fumaça se dissipou lentamente, revelando um rosto que ele reconheceria em qualquer lugar. Era seu pai. Pai, o que você está fazendo aqui? Sua mente girava, presa entre a realidade e a incredulidade. O passado que ele pensava encerrado voltava para aterrorizá-lo. Lucas, eu precisava que você soubesse a verdade. Sobre sua mãe, sobre tudo. A intensidade nos olhos de seu pai era como uma tempestade prestes a desabar. Sobre o quê? Lucas gritou, ainda tentando entender como aquele homem, que ele acreditava ser uma lembrança distante, estava diante dele agora. O que você sabe? Não é seguro aqui. Ele agarrou Lucas pelo braço, mas Lucas resistiu. Não, me diga agora. Ela está em perigo, e você também. A verdade que você desconhece é mais sombria do que imagina. O que você achou que era uma vida normal é uma fachada. E se você não ouvir o que tenho a dizer, tudo o que ama pode acabar em ruínas. O peso dessas palavras ficou ainda mais denso quando Lucas viu o olhar de sua mãe, agora transformado de dor para pânico. A ligação entre eles estava se quebrando, e a animação de Alex apenas alimentava o fogo. Está vendo? A barra está muito mais pesada do que você pensa, garoto. O mundo ao redor parecia girar velozmente. Lucas sentiu a pressão no peito e o medo da verdade trazendo um calafrio. O que mais estava escondido? O passado do qual sua mãe tentou protegê-lo agora pairava ameaçador sobre todos. E enquanto a polícia se aproximava, o único pensamento que atravessava sua mente era: o que realmente estava em jogo? Lucas sentiu a urgência crescer, a necessidade de descobrir o que havia por trás daquela nova realidade que sua família mantinha sob segredos. A batalha estava apenas começando, e a próxima revelação poderia ser devastadora. A fumaça espessa envolvia tudo, e o som das sirenes estava cada vez mais próximo. Lucas olhava fixamente para seu pai, sua mente girando em confusão. O que ele queria dizer? Como você pôde nos deixar? O que está acontecendo? Ele sentia o coração disparar. Lucas, eu não tive escolha. A situação é muito mais perigosa do que você imagina. O olhar dele estava cheio de urgência, quase se despedaçando. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Sua mãe e eu, nós éramos muito mais do que você sabe. Sem pensar, com um impulso, Lucas se virou para sua mãe, esperando encontrar a resposta. Mas o que encontrou foi o medo estampado em seu rosto. Mãe, o que ele está dizendo? Que segredos você escondeu de mim? A tensão no ar era palpável. Cada batimento do coração dele ressoava como um eco. Cala a boca, Alex! Gritou Paulo, já em desespero. Você não pode simplesmente vir aqui e jogar essas palavras como se não importassem. O jovem sentiu o nó na garganta apertar cada vez mais. A confusão se transformava em terror. Ira, você sabe mais do que está dizendo a ele. Alex riu, olhando para os dois. Era uma risada cínica, como se tudo isso fosse um grande espetáculo.
Se ele soubesse, a vida que levou se tornaria uma mentira diante dos olhos dele. Lucas não aguentava mais. Ele se aproximou de Alex, o olhar cheio de raiva. Me diga o que está acontecendo. O que você sabe? O botão de emergência da situação foi acionado quando a porta do caminhão se abriu outra vez. Luzes brilhantes vieram em sua direção, os policiais desembarcando apressadamente. O som das vozes se mesclava ao caos. Alex, percebendo a pressão aumentando, tentou mudar de tom. Vocês estão todos enredados nesse jogo e a saída está se fechando. Ele gesticulou dramaticamente, como se tivesse uma espécie de controle sobre tudo. Um dos policiais se aproximou, olhos fixos em Alex. Você, saia do caminho. O que está acontecendo aqui? É tudo uma grande farsa, Alex gritou. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. Lucas sentia o desespero crescendo. O que mais poderia ser revelado? Qualquer resposta que ele esperava parecia eclipsada pela incerteza. Ele se voltou para seu pai, buscando um sinal de apoio, um gesto que dissesse que tudo ficaria bem. Mas seu pai parecia perdido em um mar de arrependimento. O que você tem a perder, Lucas? Alex continuou. A verdade pode destruir tudo o que você ama. Ele levantou o celular, pronto para mostrar o que sabia, mas o policial o interceptou. Parei você aqui, Alex. Agora você vai responder pelo que fez. O clima mudava rapidamente e a tensão atingia novos altos. E então, no meio daquela explosão de emoções, uma voz suave cortou o ar. Chega, não quero que nada do que está acontecendo afete meu filho. Era a mãe de Lucas, sua voz cheia de firmeza como um escudo. Eu sempre quis proteger você, Lucas. Nestes anos eu fiz tudo para que você tivesse uma vida normal. Normal? Essa vida não existe, Lucas gritou, a dor invadindo suas palavras. Como você pode me proteger de algo que você mesma fez? Um silêncio pesado se estabeleceu. Olhares se cruzaram, e a verdade começava a se desvelar, tão clara quanto o dia. A conexão entre eles, uma teia cheia de segredos, estava prestes a se romper completamente. Lucas, nenhum de nós é inocente nessa história. Mas o que mais importa é você agora. Você tem a chance de mudar tudo, disse seu pai, como um homem em uma missão. A polícia se aproximava mais, e o dilema estava no auge. Ele podia escolher vislumbrar a verdade ou permitir que a mentira perdurasse. O que ele decidiria? Lucas sentia a pressão crescer. O ar estava cheio de possibilidades, uma mistura de dor, revelações e esperança. Mas o que viria a seguir? Ele precisava decidir. Ele respirou fundo, sua mente fervilhando, esperando o dia seguinte, quando todo esse caos se completaria, em direção ao desconhecido. E enquanto a cena se desenrolava, surge uma pergunta. Você gostaria de saber a verdade que ainda paira no ar? Agora este é o seu momento. Você precisa se inscrever no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo, com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, pois apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com esse.